Da onde veio, Neto? Da onde vem a tua história até entrar no mundo automotivo, Netão? Porra, bacana, cara. Na verdade, eu herdei essa paixão pelo automóvel, pelo automobilismo, tudo do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito amigo, muito próximo, e ele curtia, ele é meio piloto frustrado, e ele tinha como a terapia dele preparar o próprio carro dele, brincar. Quando o moleque, ele viveu uma fase muito boa, onde a galera se encontrava nos postinhos da vida e dava os aceleros lá na Sumaré, naquela região Quantos anos tem teu da pai? Zona Oeste. Meu pai tem 71. 7-1. Então não era nem na Sumaré, era na Augusta, Na né? Augusta. Tinha Augusto, isso tudo. Era Mas na você época do falou- meu pai. Falava que Então- descia Augusta a 150 por hora. Era isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, eu cresci ouvindo as histórias do Não meu tinha pai radar, né? com as rodas de amigos dele, né? Falando dos Opalão 6 Caneco, dos Maverick V8, dos Fuscas, né? E das Brasílias e tudo mais. E depois a coisa veio numa evolutiva. E quando eu já comecei a me dar por gente, mais moleque, todo final de semana tava eu enfiado em alguma garagem ou de alguma oficina de algum amigo do meu pai, ou na empresa do meu pai, ou então em casa a gente mexendo no carro dele. E sempre ajustando o giclê de carburador, o carro tudo preparadinho, tudo turbo já. Meu pai já tinha passado da fase dos aspirados. Ó, naquela E- época, isso na década de 80. Final de 80, 90. começo de 90, né? Foi quando entrou os carros turbo no Brasil, foi 90. né? Foi quando explodiu mesmo, na década de 90. E aí meu pai já tinha migrado para usar pesão. Caramba. Então eu nasci mexendo. Você nasceu nos dois Seu Z com pai as fazia, a turbinas empresa Master não tinha nada a Power. ver com carro. Não, meu pai era do ramo do transporte. Meu pai tinha uma empresa de ônibus, transporte municipal, intermunicipal. E inclusive na minha infância, né, quando meu pai fala, pô filho, vamos lá, vamos trabalhar com o papai e tal, aprender o ofício, aquelas coisas todas, eu ia para a empresa com ele. E, pô, empresa de ônibus, inúmeros ônibus e tal, tem a oficina interna. Você pra ficava lá cuidar. na oficina. Eu ia pra oficina, ele falava, vai para o almoxerifado lá, cuida lá do almoxerifado e tal, pra você sentir a realidade da vida, né? Então eu ficava no almoxerifado catando peça de ônibus, né? E lidando com os mecânicos de busão nas valas lá, né? Era um negócio bem diferente, mas que me encantou. E é o que me moveu para iniciar e para chegar onde eu cheguei hoje. Na verdade, no meio dessa trajetória, eu fiz um pequeno desvio, porque as coisas não são bem da maneira como a gente planeja ou como a gente quer. Eu tive alguns... Assim, eu não consegui logo de cara, né? Logo que me formei, ou que tive consciência de que eu precisava trabalhar para pagar minhas contas, né? Já começar com a manutenção né, e a preparação dos automóveis e tudo mais. Então eu fui trabalhar em banco. Eu comecei minha carreira profissional trabalhando em banco. E aí fiquei alguns bons anos trabalhando né, como bancário, até conseguir a oportunidade de virar a chave e fazer o que eu de fato E onde foi? amo fazer. Como foi a virada de chave? Sair de um banco para ir para uma oficina. Mas e como foi, pra onde foi e como foi essa virada? Tipo, você tava naquela, trabalhando com uma coisa, mas não tava feliz. O que te motivou aí? Cara, o primeiro choque que eu acho válido de registro foi quando meu pai chegou pra mim e falou, ó, filho, seguinte, você tem que trilhar teu caminho, não é porque eu tenho empresa de ônibus que você vai herdar, você tem que aprender o teu ofício, você tem que fazer o que você gosta. Meu pai tinha sócio, ele falava, pô, quem tem sócio tem patrão, eu presto contas pra eles, eu não gostaria de ter os filhos dele se metendo aqui na empresa, do mesmo jeito que eu não quero que os filhos deles venham pra cá, eu também não vou permitir que você fique aqui. Te vira, vai procurar o teu caminho. E aí eu falei, porra, caramba, eu preciso começar a me encontrar. Fui fazer faculdade de Pô, administração. legal que de teu empresa. pai que deu esse empurrão, né? Tipo, escolhe o que você quer. Foi, graças a Deus. E até hoje a gente tem uma baita de uma amizade, a gente é super próximo, a gente conversa muito e eu agradeço muito ele por ter me dado esse choque de realidade de falar, tem que começar do zero, vai pro mundão, meu. Que idade você tinha aí? Eu tinha 16 para 17 anos quando esse papo ficou bem sério mesmo, né? Entendi. Porque já era aquela época que você já tava pleiteando o carro de 18 anos. Pô, que carro que eu vou ganhar? Como é que vai ser e tal? Aquela, né? Já fazendo aqueles planos. Ele falou, pode tirar o pé. O carro que você tá imaginando que você vai ganhar, você não vai ganhar.
Pra você ganhar esse carro aí, bicho, você vai ter que trabalhar muitos anos, você vai ter que entender como é que é juntar uma grana pra poder sustentar isso tudo. Então, esquece essa realidade. Então, Esquece que isso não é realidade. exatamente, esquece que não é a realidade. Você Então, não vai ser playboyzinho, não. e aí eu fui correr atrás, cara. E aí, puta merda, eu fui fazer faculdade de administração. A gente fica meio naquela dúvida. Eu falei, quer saber? Vou meter as caras e mais pra frente eu tento ajustar, né? Eu tenho que apanhar um pouco da vida pra poder entender do que eu Sim. gosto e do que eu não gosto, né? Então, eu na faculdade entrei num programa de estágio de um banco que estava relacionado a financiamento de veículo. É óbvio que tinha que ter carro Tinha no que meio, ter né? alguma coisa Senão não ia de ter- carro. Tem alguma coisa. Senão não ia funcionar. Que seja um financiamento, mas tem que ter. Cara, e eu fui lá vender financiamento, virei operador de financiamento, entrei como estagiário e aí fui evoluindo. Trabalhei em 3 bancos, comecei na BV Financeira, depois fui para o HSBC, do HSBC fui para o Santander. Sempre como operador de financiamento, aí fui evoluindo dentro da financeira até chegar em cargo de gestor e tudo mais. Mas era uma vida que era bacana pelo contato com a área comercial, né? De estar com o cliente, de muitas das vezes ajudar o vendedor a finalizar a venda do carro. Eu precisava da venda do carro para eu vender o meu produto. Tinha vendedor que não sabia vender o produto e eu sabia de cor e salteado. Tudo quanto era carro, chegava... ficha técnica tava na ponta da língua, né? Quando ia vender pro cara, já tava falando, era da potência, tal, do que ia ter o carro depois, e não do financiamento. Já vendia acessório. Aí você vai levar na Eurotone, pá. Já vendia acessório, é Vendia foda. o acessório, vendia consultoria de preparação, rebaixar, mexer tudo. mesmo? Trocava ideia, virava amigo dos clientes, cara. E aí, isso aí eu falava, porra, eu preciso acertar essa veia e transformar isso em alguma coisa que reverta no meu sustento, né? E, puta, demorou um tempo, mas eu consegui uma oportunidade com um amigo. Eu saí do banco, eu resolvi meter o pé na porta. Um belo dia eu acordei e falei, cara, não quero mais. Não tô feliz, não tô bem. Feliz, tô de saco cheio. Nessa época eu tava lá no Shopping Aricanduva, cara. Trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. De segunda a segunda. Eu moro aqui na região oeste. Pô, tinha que cruzar a cidade, ir pra lá, passar o dia inteiro lá. Voltava à noite, cara. A parte boa é que de noite, pelo menos, o trânsito era melhor. Dava Você pra vinha dar acelerando. dava pra dar uma aliviada no estresse e tal, né? Mas, puta, daí aquilo desgastou demais. Eu falei, chega. E aí, conversando com um amigo que tinha loja de som e acessórios, ele falou, porra, cara, talvez eu tenha uma oportunidade pra você. Tem um outro amigo que tem uma distribuidora de acessório e a coisa não tá indo bem. Ele tá meio mal das pernas, ele precisa de alguém com cabeça de empreendedor, alguém que consiga ajudar ele na gestão do negócio e tal. Pô, você não tava querendo uma oportunidade de migrar? Eu acho que esse pode ser o primeiro passo para você Entrar no mundo automotivo mesmo. Automotivo, mesmo que não seja vendendo performance ou manutenção, acessório é um pulo e tá dentro né, na mesma cesta ali mais ou menos. Aí eu falei, porra, cara, eu tava nessa fase desempregado e as contas comendo solta e a oportunidade batendo na porta. Eu falei pro cara, velho, bora, vamos junto, me bota lá dentro, deixa eu entender o que tá acontecendo e assim, eu ainda tava numa idade que eu me permitia e podia arriscar um pouco mais. Então, que idade você tinha aí? Nessa época eu tinha tava com 25, 26 anos de idade, por aí. Falei, Ainda bom, podia errar, né? Dava tempo ainda. Dava tempo de, pô, se desse tudo errado, a gente começa de novo. Hoje eu já tenho um conceito um pouco diferente. Eu acho que nunca é tarde, né, pra gente começar. Não importa, hoje eu tô com 42 anos e faria tudo de novo e começaria hoje, se fosse preciso, né? Tem muitas Mas histórias de pessoas que começaram Mais tarde. bem mais tarde, né? Exatamente. E aí, cara, eu peguei esse bonde andando lá, entrei na empresa do cara, entendi um pouco mais do como é que eram os bastidores, porque a gente tem uma imagem sempre um pouco mais glamurosa, digamos assim, quando você tá do outro lado, né? E aí, quando você vem para trás do balcão, é que você entende que não é bem aquilo, né? O Fernando fala disso, porque o Fernando sempre foi um apaixonado por carro, mas o primeiro contato que ele teve, de fato, com a oficina foi vindo trabalhar aqui. Aí ele fala que muita coisa até perde um pouco do glamour, né, Fernando? É verdade. É que passa a ser natural, né? É. Aquele que você vê todo dia também.
Não, e natural, e você vê que, meu, não é tudo que você imagina que vai... Problema tem em todo lugar. Vai né? criar. Muda, mas problema tem em todo lugar. E aí, cara, aquilo foi um grande aprendizado para mim, mas não era bem o que eu esperava. E Era aí, loja do quê? Era uma loja? Era uma distribuidora de acessório. Existe ainda então, ela? Não existe mais. Esse cara abastecia algumas lojas de som e acessório com aqueles kits Xenon, lampadinha LED, moldura para 2DIN e tal. Tudo quanto era esses cacarequinho, calote, mais uma porrada de coisa. Todos os acessóriozinhos, os miudinhos, né? Que essas lojas de casa de som, principalmente casa de som, vende, né? E, bom, o resumo da ópera. Isso daí foi o que levou ao próximo passo, que foi a criação de um portal e-commerce para venda de peça de reposição e peça para performance. Aí que foi a grande virada de chave. Você criou um portal nessa época? Depois um modelo de e-commerce? Enquanto estava lá nessa distribuidora de acessórios, o mesmo cara que tinha me convidado para participar do negócio, ele percebeu que o negócio não ia se sustentar. E eu já tinha dado a letra para ele, eu falei, cara, a gente precisa se mobilizar e fazer alguma outra coisa. Aí ele falou, porra, esse cara, ele tinha loja de som e acessórios. Tá. Ele falou, meu, você quer ter um cliente meu aqui que você conhece, que é amigo e tal, ele... Pô, a internet deu uma mudada e tal, e ele não tem ainda um e-commerce. E ele disponibilizou o estoque dele, ele falou que se a gente montar o portal e-commerce, a gente pode utilizar o estoque dele e ele ganha um canal de vendas e a gente começa a criar um volume para um novo business. Eu falei, pô, perfeito. Que ano foi isso, Neto? Foi em 2013 isso. 2012, 13. 10 anos atrás. 10, 11 anos atrás. Recente até. É, recente. Recente, mas você viu o quanto que evoluiu essa questão de internet e de tudo mais, né? O negócio explodiu, né? Explodiu e explodiu rápido, né? E aí, o que acontece? Falei, bom, vamos criar esse portal e-commerce, vamos fazer a coisa acontecer, só que eu não abro mão de colocar a cereja do bolo, que é o que eu mais me identificava e o que eu gostava de fazer, que eram os acessórios para performance. E aí, tinha um outro amigo meu que era importador e começou a trazer aqueles kits de freio Brembo, trazer banco para pista, cinto de segurança para pista, rodas de alta performance e escapamento, kit de suspensão coilover, um monte de coisa que naquela época pode parecer banal hoje, mas em 2012 e 13 era raro de se ver. Tinha pouca gente que trazia isso. Tinha pouquíssima gente que trazia e pouquíssima gente que conhecia, que dava valor para esse tipo de produto, que na prática achava que, pô, é tudo igual, corta a mola lá, põe um coilover, vai dar na mesma e eu vou economizar dinheiro. E na prática a gente sabe que não é bem isso. A moral da história é para a gente transformar uma história longa numa história curta. Nós criamos o portal e-commerce, botamos o portal e-commerce no ar. Aí a gente alugou uma salinha comercial num prédiozinho. Tinha um esqueminha de logística, de distribuição das peças. E eu fiz parcerias com algumas empresas, oficinas, para fazer a instalação dos produtos de performance que eu vendia. Como o portal estava dividido em 2 segmentos, a peça de reposição de grande volume do dia a dia, o cara pedia lá, recebia a peça e ele já tinha o mecânico dele de confiança, ou às vezes até a própria empresa, a oficina mecânica comprava no nosso e-commerce, né? Qual que era o nome do e-commerce? Pit Stop Shop. Oh, tá certo. O portal e-commerce, a oficina Pit Stop se chama o Shop por causa do portal e-commerce. Ah, é? A gente criou essa marca. A oficina veio depois do e-commerce. A oficina veio depois. Eu vou chegar lá. O que acontece, ó? O volume de vendas das peças de performance, ele, aniquilou as peças do dia a dia. E as vendas eram feitas de maneira consultiva. Eu prestava consultoria pra galera. A galera liga, pô, Netão, tô a fim de botar o kit de freio, não sei o quê, papapá, qual que é o kit certo? A finalidade de uso é assim, é assado. Então a gente começou basicamente, só eu que fazia o atendimento com a turma. E isso daí ganhou um volume enorme. Eu comecei a não conseguir conciliar a agenda das vendas com a indicação das instalações. As empresas que eram parceiras, as oficinas mecânicas já não estavam dando conta. Às vezes os caras
também não tinham conhecimento 100% do produto, da Pra instalação, fazer montagem. para fazer a montagem da maneira correta, adaptação do componente, né, da maneira que a gente precisava e tudo mais. Eu falei, porra, as minhas vendas estão sendo impactadas e eu tô perdendo aqui a oportunidade de faturar também na prestação de serviço. Pô, mas você faturava bem, então, na parte de venda de performance, né? No modelo de e-commerce. Não era essa loucura toda, mas as margens eram boas. E isso daí foi o estopim para o próximo passo, que foi a criação da oficina em si. E aí num modelo de negócio diferenciado, né? Porque a gente montou a primeira versão da empresa, era uma oficina boutique. Tá. Era um imóvel bem pequeno, um imóvel que nós alugamos de um cara que tinha construído aquele imóvel para fazer como é que é a garagem dele lá, a caverna dele lá, sabe? Man's Cave. Man's Cave, isso aí. Ele tinha talhado aquilo para ser Eu um acho Man's muito Cave dele. louco. Sou doido pra morar numa Man's Cave. Exato. Então, ele fez de um jeito todo bacana, com tijolinho aparente, com a madeira, com o negócio. E aí ele era colecionador, o cara, ele já tinha feito a plantinha pensando Na disposição na dos carros. dos carros e tal. Pô, era um espacinho aconchegante, pequenininho, um conceito diferente. A gente meteu as caras e... Você pegaram o imóvel pronto nessa ideia. Praticamente pronto, porque a única coisa que eu tive que fazer foi rasgar o piso para acomodar o dinamômetro e o elevador. A gente pôs um elevador pantográfico e um dinamômetro, que era um dinamômetro de um eixo só. Mas lá não é onde é hoje. Não. Depois evoluiu. Aí eu já não tava mais na mudança de prédio e tal. Qual que é o nome do rapaz lá? É o Fernando, Fernando. que é o meu ex-sócio lá. Entendi. Que me ajudou a criar o negócio e tudo mais. Ele que tinha a loja de som e acessórios, né? Entendi. Então... A Pit Stop Shop, então, veio do mundo de acessórios com a tua perspectiva de e-commerce e daí para atender o próprio e-commerce foi montada a oficina. Isso, é isso aí. E como que vocês... Os mecânicos que atuam lá e estão lá até hoje, eles eram os mecânicos de uma oficina de renome, que era uma das nossas parceiras e era uma oficina que eu prestava serviço. A Everk, que não existe mais, é uma oficina, para quem é das antigas, era uma oficina bem tradicional, ficava ali perto da Avenida Pompeia, entre a Pompeia e a Sumaré. E os dois proprietários lá, eles tiveram problemas de saúde e acabaram falecendo. Eu absorvi a equipe técnica dele, eram 3 mecânicos e a recepcionista. Eu absorvi a equipe técnica e falei, vem comigo, vocês já têm know-how, já estão meio que treinados, né? Já estavam acostumados a lidar com o segmento premium. Eu falei, putz, cara, se eu conseguir trazer os caras e fazer com que eles comprem a ideia, né? Vai ser fantástico, porque eles não estavam acostumados a lidar com a performance como a gente introduziu depois, com dinamômetro e muito Eles mais faziam detalhes. manutenção preventiva Desse segmento. desse segmento de carro Um super dos proprietários esportivo. lá da Everk, ele era especialista em chip tuning raiz, da época que a gente fazia, tirando e soldando a EPROM na placa. Sim. Que poucos faziam. Esse é os primórdios, né? De quando a gente começou lá. Isso é 99, 2000, 2001. Os Audi era assim, não era? Exatamente.